Bom dia a todos. Vamos começar a reunião, 8 horas. A reunião está sendo gravada para, posteriormente, a gente colocar nos nossos canais do YouTube e na nossa pasta compartilhada para que os demais colegas que não puderam entrar na reunião agora para tirar qualquer dúvida possam ter acesso, tá bom? Hoje a nossa reunião vai ser para reforçar um pouco a questão do nosso calendário e para a gente falar sobre o preenchimento do segundo documento, que é a ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo. Ao longo aí da apresentação, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper e fazer a pergunta naquele momento, tá? Antes da gente começar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida para perguntar sobre o termo de compromisso ainda. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta ainda sobre o primeiro documento? Ou está todo mundo ok? Tudo certo, né? Então, nosso calendário, só para reforçar, hoje nós estamos no dia 17 de setembro, ainda aí temos uns 20 alguns dias para postar o termo de compromisso e o plano de atividades, com o direito ao feedback, não pode esquecer disso. A data final é 22 de outubro, mas a partir do dia 13, se tiver qualquer erro no documento, não tem mais como fazer a correção, tá? Então, se atentem com a data de 12 de outubro. Eu vou só clicando aqui, porque o pessoal está entrando. Então, se atentem aí a essa data, tá? Hoje nós vamos falar sobre a ficha de acompanhamento e avaliação. Aqui, segundo o nosso calendário, dia 15 de novembro, data final para postar esse documento com o direito ao feedback. E, segundo o cronograma, o último dia que a gente tem aí para fazer a postagem, 24 de novembro. Mas qual é a orientação? Fechou a carga horária de 200 horas, já vai lá e já posta a ficha de avaliação. Fechou a carga horária de 160 horas, já vai lá e já preenche a ficha e já coloca no portal. Lembrando que 200 horas os alunos das engenharias, 160 horas os alunos da arquitetura, tá bom? Então, bastante aluno já vai encerrar agora, né, a carga horária. Alguns já encerraram, quem está fazendo com 6 horas, né, alguns alunos já encerraram essa carga horária obrigatória, já posta e já fica livre. Por que que fica livre? Daqui a pouco começam as nossas avaliações oficiais 1, lá em novembro a gente começa a parte de avaliação oficial 2, começa a ficar mais apertado o semestre, e aí a gente tem menos tempo para poder dedicar a essa documentação, tá? Então não deixem aí para fazer isso no último prazo, já resolve isso, já fica livre. Eu vou abrir aqui o documento de hoje que nós vamos conversar, que é sobre a nossa ficha de acompanhamento. Pessoal que chegou depois, tem aí alguma dúvida sobre o termo de compromisso que quer ainda tirar? Ou tá tudo certo? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Sem problema nenhum. Se quiser deixar para perguntar no final, também não tem problema. Reforçando, hoje a nossa reunião é para falar sobre a ficha de acompanhamento e avaliação, que é o segundo documento. Conforme a gente apresentou lá na primeira reunião, o estágio supervisionado obrigatório ele é composto por 3 etapas. A primeira é o termo de compromisso e o plano de atividades. A segunda é a ficha de acompanhamento e avaliação. E a terceira é o relatório final.
tá? Então, a nossa segunda reunião hoje é para a gente tratar da ficha de acompanhamento e avaliação. Não se esqueçam de, eu já postei o meu termo de compromisso, checar o feedback do tutor, verifica lá se a ficha foi validada, se todas as assinaturas foram aceitas, se o preenchimento estava correto e se a pontuação já está sendo contemplada lá no AVA. Paula, ela validou, mas a minha pontuação não está correta. Vai lá na coordenação para a gente poder avaliar isso daí, se precisar abrir um chamado, tá bom? Então, hoje, a nossa reunião vai falar sobre a ficha de acompanhamento. Essa ficha de acompanhamento está lá no portal de vocês, lá no AVA, e também está na nossa pasta compartilhada, tá? Eu fiz aqui um preenchimento simulando aquilo que vocês vão precisar preencher. Então, não se esqueçam de inserir a logo da IES. Logo da IES é a Instituição de Ensino Superior, é da UNIC, está lá na nossa pasta. Se vocês colocarem lá logo da IES no Google, aparece uma logo diferente, tem uma logo IES, não é aquela logo, tá bom? É a logo da nossa instituição de ensino, UNIC Beira-Rio. Então, tá na nossa pasta essa logo. Primeiro bloco que vocês vão preencher são as informações que são idênticas às informações que foram preenchidas lá no termo de compromisso. Então, se atentem para que essa informação não tenha nenhuma divergência, tá? Então, nome do aluno, lá, vão colocar o nome de vocês, no nome do aluno, curso, engenharia elétrica, engenharia mecânica, arquitetura e urbanismo. Então, vão colocar o curso de graduação de vocês. Semestre, vocês podem deixar o 8º semestre, que dentro da matriz desse estágio, ele está contemplado lá no 8º. Pode falar, Diogo. Eu estou no último, deixa o 8º? Eu estou no 10º. Desculpa, não estou te ouvindo direito. Eu estou no 10º semestre, deixa o 8º? Pode colocar, não tem problema, tá? Se são os alunos formandos, porque a gente tem bastante caso de transferência, retorno de trancado. Então, se estiver fazendo o 10º semestre, não tem problema, pode colocar 10º, tá? Quem ficar com dúvida pode me perguntar. Cleude, pode falar? Então, eu, no caso, eu sou aluno de transferência, né? Eu pago matérias em várias salas, né? do 4º, do 7º, do 9º. Certo. Qual que eu coloco, no caso? Pode deixar o 8º. Mesmo? Pode deixar o 8º, não tem problema, tá? Ok. Esse semestre a gente só coloca a título de orientação mesmo, ele não impacta na avaliação de vocês, tá? Então, podem colocar o que vocês já preencheram lá também no termo de compromisso, porque lá também vai um semestre, né? Pode colocar a mesma coisa que está lá. Se o tutor já validou aquele documento, não vai ter nenhum problema, isso está contemplado aqui também, mesmo que está divergente daquilo que vocês estão estudando, tá? Matheus, vai falar? Não? Não. Ok. Continuando. Instituição concedente. Instituição concedente é quem está concedendo o campo de estágio. Então, quem está fazendo o estágio com um profissional, pessoa física, vai colocar lá o nome do profissional. Eu estou fazendo com o engenheiro José de Almeida. Então, a instituição concedente é o José de Almeida. Eu estou fazendo meu estágio na empresa, na construtora Estrela. A minha instituição concedente vai ser a construtora Estrela. O mesmo nome que vocês colocaram no termo de compromisso. Sempre tem que estar de olho nisso, tá? Supervisor de campo é o nome da pessoa que assinou o termo de compromisso de vocês. O meu supervisor de campo é o mesmo concedente, que é o José de Almeida. Repete o nome do José de Almeida, tanto na instituição concedente quanto na supervisor de campo.
O meu é lá na Construtora Estrela, então vou preencher instituição concedente, Construtora Estrela, supervisor de campo, Maurício de Almeida. Então, prestem atenção nessas informações. Se for a mesma pessoa, repete. Se for pessoas diferentes, cada uma conforme o termo de compromisso foi assinado, tá? Carga horária semanal do estágio. Preencher conforme foi preenchido lá no termo de compromisso. 25 horas semanais, 20 horas semanais ou 30 horas semanais. Tem que colocar igual, não pode ter aí diferença entre um documento e outro, tá bom? Nossa carga horária total do estágio no semestre. Engenharia são 200 horas e arquitetura 160 horas. Então, só vai repetir essa informação. Intervalo na jornada de estágio. Se preencheu lá no termo de compromisso, vai preencher aqui da mesma forma. Ah, eu não preenchi intervalo de jornada de estágio, só deixar em branco, tá? Essa é a primeira parte. Quando vocês se depararem com o documento, vocês vão ver aí que tem várias linhas e aí vocês vão ter que preencher a data, o horário de chegada, o horário de saída e quais foram as atividades realizadas. Então, no caso dos alunos que estão fazendo aí com 30 horas, deixa eu só abrir aquele outro documento, das engenharias, salvo engano, são 34 dias, né? Alguém lembra dessa informação? Acho que eu peguei esse como exemplo. Aqui. 6 horas, são 34 dias, tá? Então, são 34 linhas que vocês vão ter que preencher. Vou ter aí, desde o primeiro dia, idêntico ao que eu coloquei lá no meu termo de compromisso. Ah, se eu preenchi que eu comecei o meu estágio no dia 19 de setembro, eu vou ter que contar os 34 dias a partir de 19 de setembro, tá? Aqui eu tô pegando o modelo desde o primeiro dia de aula, conforme foi preenchido lá no termo de compromisso, ou conforme a gente fez na reunião. Horário de chegada e saída, vocês vão colocar igual ao termo. Ah, Paula, mas eu coloquei no termo que eu chego 1h, mas nesse dia eu cheguei 1h10. Eu posso preencher fracionado? Pode, desde que o horário de saída não ultrapasse aí a carga horária total de 6 horas diárias, tá? Então, só tomem cuidado com isso. Ah, Paula, nesse dia eu fiz 6 horas e meia de estágio. Não pode preencher, tá? Tem que preencher no máximo o horário de saída, contando com 6 horas, tá bom? Pode falar, Matheus. Oi, Paula, bom dia. Oi, bom dia. Paula, é o seguinte, naquele termo de adesão lá do estágio, eu tinha colocado a data iniciando no dia 8/8 e finalizando, deixa eu ver aqui, dia 27 de setembro. Daí eu comecei a fazer a minha ficha, só que assim, como eu não lembrava o que eu tinha feito no dia 8/8, eu comecei a fazer minha ficha essa semana. Eu deixei a mesma data, porque já estava no termo, só que eu comecei a colocar as atividades que eu comecei a fazer segunda-feira. E aí tá dessa forma, tipo, tem algum problema? Você vai ter que preencher alguma atividade lá realizada. Conversa com o seu supervisor, tenta puxar aí dentro da memória, pelo menos algum, não precisa ser específico, tá? Mas, eu fiz lá um levantamento de uma casa. Você precisa colocar aí alguma informação. Até por isso que lá na reunião eu fui falando para vocês irem anotando algumas informações importantes, porque depois vocês iam precisar disso mais para frente, né? Foi uma das orientações que eu passei. Mas essa atividade realizada, ela não pode ficar em branco, tá? Vocês vão ter que preencher, vocês notem aqui que eu até preenchi vocês vão ter que preencher as 34 linhas. Então, começando lá desde o primeiro dia, igual vocês colocaram no termo. Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo de 6 horas diárias, tá? Por isso que são 34 linhas.
até o último dia, quando encerra aí as 200 horas. Aqui eu estou pegando um caso da engenharia como uma referência, da engenharia elétrica. Então, não pode ficar esse documento em branco. Então, você vai ter que puxar na memória aí. Não, Paulo, mas eu estou preenchendo, só que eu estou colocando, por exemplo, só a data que está na mesma data que eu coloquei no termo. Mas as atividades, eu estou colocando as atividades que eu estou realizando no dia a dia, só que recente, porque eu não lembro o que eu fiz há mais de um mês atrás, é tanta coisa que faz lá no escritório, nem mesmo os supervisores meu supervisor vai lembrar, entendeu? Eu Tranquilo, posso compartilhar com você, só para eu te mostrar como que eu estou fazendo? pode. Peraí. Você não vai precisar escrever isso de forma longa, tá? Porque você vai colocar isso dentro do dentro do seu relatório final. Você pode escrever isso de forma mais sucinta, tá? Você Aham. pode distribuir isso daí que você está colocando nos outros dias, mas é isso aí mesmo que você fez, tá certinho. Pode, mas você acha que está muito longo isso aqui? Não tá, mas é porque como você não lembra, como tem bastante atividade, você pode dar uma resumida e pular para outra, entendeu? Por exemplo, ali no primeiro, atualização da planta de paginação, você pode colocar que você fez em outro dia. Atualização da planta de forro e luminotécnico, você também pode colocar no outro dia, Entendi. tá? Só não Tá. pode ficar em branco, aí tá certinho do jeito que você colocou. Tá, é que eu sou meio ruim de memória, Paula, eu falar pra você. Aí eu falei, bom, deixa eu começar a fazer, porque daí eu faço diariamente isso, só que só a data que ficaria como se fosse atrás, mas assim, como a data para entregar é depois de outubro e tal, então até o dia 20, não, sei lá, até daqui um mês por aí eu já terminei de fazer isso daí, entendeu? E dá o tempo certinho. E aí eu vou anotando diariamente, assim, eu achei que dessa forma fica mais fácil para mim. Pode ser, não tem problema, Fica mais tá? claro até para eu descrever do que se eu for tentar lembrar, eu não vou lembrar. Não tem problema não. Pode ser, tá ok aí, tá bom? Beleza, então, Eu obrigado. vou aproveitar a fala do Matheus e aí vou colocar aqui uma observação para vocês, tá? Eu já tinha colocado aqui, né, um lembrete de escrever de forma sucinta atividades e vocês devem reforçar aí venho reforçar para vocês que essas atividades elas vão estar no relatório. Então, Matheus, se você tem essa dificuldade, já pega o template do relatório final e já vai colocando isso no relatório para depois você também não ficar perdido, tá? Uma outra observação aqui que eu coloquei, mesmo que essa atividade que vocês estão fazendo, ela se repita ao longo dos dias. Eu estou fazendo aí, coloquei embaixo um exemplo, né? Levantamento de material elétrico. Eu fiz o levantamento do material elétrico durante 4 dias. Ok, mas vocês não vão colocar só levantamento do material elétrico, levantamento do material elétrico, vocês vão adicionando informações. Por quê? Porque um dia você fez o levantamento do material da área externa, o outro dia você fez da piscina, o outro dia você fez da parte dos dormitórios. Então, vocês vão. Tem problema repetir? Não tem problema repetir, tá? Mas que vocês façam aí de forma diversificada essas atividades realizadas, porque esse é o propósito de um estágio. Vocês aprenderem coisas novas que venham aí a contribuir na formação profissional de vocês, tá bom? Então, tomem cuidado nessas atividades, mas não tem problema repetir, tá? Só não vai colocar lá em todas as linhas levantamento de material elétrico. Mesmo que você só faça isso o dia inteiro, vocês vão ter aí uma diversificação dessa atividade, pegando de um outro cliente, de um outro ambiente, um outro tipo de material, tá bom? Então, tomem atenção, tenham atenção em relação a isso. Uma outra observação que eu quero fazer aqui na questão do preenchimento é em relação ao feriado e sábados e domingos. Na parte de cima aqui, eu preenchi de forma corrida, mas eu excluí lá sábado e domingo, então eu não coloquei a data de sábado e domingo. Vocês podem perceber que eu pulo sábado e domingo, mas se vocês quiserem preencher
e contemplar a data, né, total do calendário, vocês só não podem esquecer de escrever sábado e domingo, tá? E no caso aqui, eu deixei uma observação, dia 7 de setembro foi feriado, eu também pulei 7 de setembro, de 6 eu já fui para 8. Ah, eu quero preencher de forma corrida, vou deixar o meu 7 de setembro. Então, não pode deixar, não pode esquecer de escrever feriado no dia 7 de setembro, tá? Nós vamos ter ainda mais um feriado, agora em outubro, né? Que é dia 12. Então, se alguém ainda vai estar cumprindo carga horária, no caso dos alunos de 20 horas semanais, não pode esquecer de colocar 20 de outubro como feriado, tá? 15 de outubro, que é o dia do professor, não é feriado, não é considerado feriado para o campo de estágio, tá bom? Porque esse é um feriado só acadêmico. Então, vocês podem, se por um acaso tiver essa data, não precisa contemplar ela como um feriado, tá? Aqui na parte das observações do supervisor de campo, aqui ele preenche se tiver alguma observação para colocar, ele pode fazer um resumo, como que foi aí a experiência dele com vocês. Se eles não quiserem preencher nada, não é obrigatório, tá? Essa primeira observação, ela é livre para o supervisor de campo, tá bom? Nos modelos de relatório que tem um agente integrador, já vem isso aí bem definido. Então, quem estiver fazendo estágio pelo CIE, pelo IE ou pela superestágio, que já tem esse documento, pode copiar e colar aqui sem nenhum problema, tá? Como foi a avaliação do supervisor. Aqui o supervisor também vai avaliar vocês com conceitos entre ótimo, bom, regular e insuficiente. Ele marca um X aí em cada um desses critérios de avaliação, onde eles vão avaliar a assiduidade de vocês, o conhecimento dentro daquele conteúdo a qual vocês estavam trabalhando, iniciativa, relacionamento. Então, eles vão aí fazer uma conceituação de cada um desses pontos que são colocados no documento, tá? E aqui no final, ele pode fazer uma observação que está relacionada a esses conceitos que ele acabou de avaliar. Então, normalmente, a gente sempre recomenda, se a avaliação está dentro do regular e do insuficiente, que ele faça ali um apontamento do porquê, né? Por que que ficou regular e por que que ficou insuficiente? Ah, o Matheus, ele tem muita disciplina para fazer lá o trabalho, utilizando as normas, utilizando as regras, mas ele é um pouco ruim na questão das tomadas de decisão de forma autônoma. Então, ele coloca ali essa observação. Ah, não, ele é muito bom para cumprir as atividades, relacionamento com as pessoas, mas ele chega muito atrasado. Então, essas observações, elas são importantes para que a gente possa entender também como trabalhar um pouco mais essas questões dentro de sala de aula. E aí vocês podem colocar isso para o supervisor de vocês. Precisa escrever um texto gigantesco? Não, pode ser de forma bem resumida, tá? Até porque todo mundo tá aí com a vida corrida, tarefada, ninguém quer parar para ficar escrevendo, né, um monte de informação. Então, não precisam se preocupar com isso, tá bom? Vocês já vão entregar para o supervisor de campo de vocês tudo praticamente preenchido, tá? Deixa para que eles preencham só essa parte final dos conceitos e aí das observações. O resto vocês já entreguem pronto isso para eles, tá bom? Aqui vocês vão repetir o nome de vocês, tá? Declaro para os devidos fins que o aluno fulano de tal, né? O aluno Matheus, o aluno Cleude, o aluno Aislan, de alguma coisa, realizou as atividades de estágio curricular no período D. Esse período é o mesmo período que está no termo de compromisso e é o mesmo período que a gente preencheu aqui, ó, na parte de cima, de 8/8
a 14/9, tá? Quando vocês forem fazer o download do template, esse template ele vem com o ano de 2020, porque é um modelo que já se usa desde 2020. Então, prestem atenção para não esquecer de mudar para 2022, tá? A mesma data. Modelo aí, Paula, desse Oi? template? Você tem esse modelo do template só para mostrar para gente? É esse aqui que eu estou mostrando. Ah, e qual que é o do relatório que você tinha dito? O relatório está lá na outra, é outro documento. Depois eu abro aqui para vocês olharem, Tá, obrigado. tá? Então, aqui vocês vão colocar o mesmo período, não se esqueçam que essa data tem que estar igual à data lá na parte superior e o termo de compromisso, tá? Assim como o nome da cidade, né? Tem bastante gente que deixa de colocar lá o Cuiabá ou Várzea Grande. Coloque lá Cuiabá, Várzea Grande. Também não esqueçam de mudar, tá? Aqui a data, que é o ano de 2020 para 22. Qual que é essa data? É a data que eu concluí a minha carga horária. Então, se eu concluir no dia 18 de setembro, eu vou preencher com dia 18 de setembro, ou dia 19, ou dia 20, o dia que eu estou encerrando o preenchimento desse documento. Não adianta fazer isso com antecedência, porque eu não assino documento futuro, tá? E o supervisor de campo também não deve assinar nenhum documento com data futura, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, se vocês vão concluir realmente esse estágio daquela forma, se dentro daquela data realmente vocês fizeram aquela atividade, e vocês não vão poder postar isso no portal antes de encerrar completamente a carga horária, tá bom? Então, esperem cumprir toda a parte da carga horária obrigatória, para que daí vocês façam o preenchimento e coloquem essa data, tá? Se ela for um pouco depois, não tem problema. Ah, eu encerrei a minha carga horária dia 12 de setembro, mas agora eu estou lá em 1º de novembro preenchendo o documento. Posso pôr 1º de novembro? Pode, não tem problema, tá? Pode falar, Cleude. Paula, com dúvida com relação às datas. A data anterior que você acabou de explicar, ela é o prazo que está determinado no calendário, né? Do dia 8 ao último dia. E essa última agora, no caso, eu posso colocar no dia que eu cumpri minha carga horária, é isso? Isso, aqui a gente pode colocar no dia que você cumpriu. Então, se você encerrou, né? Deixa eu abrir aqui de novo aquele outro documento. Então, a gente vai usar, eu estou usando isso daqui como referência, né? Não pode esquecer que a gente está trabalhando com a quantidade de dias que corresponde a quantas horas semanais, tá? Esse exemplo aqui que eu coloquei foi num estágio iniciando no primeiro dia de aula, dia 8/8. Mas se você iniciou ele depois do dia 8/8, você vai contar lá, no caso de 20 horas, os 50 dias, no caso de 25, 40, e no caso dos 30, 34, tá? E aí o término vai ser correspondente a essa quantidade de dias que você tem que fazer o estágio para cumprir as 200 horas no caso das engenharias. Da arquitetura, como é uma carga horária menor, a quantidade de dias ela é diferente, ela também vai diminuir. Então, um aluno hoje de arquitetura que faz 6 horas dia de estágio, com 27 dias ele já cumpriu as 160 horas. Então, pode ser que na data dele ele não tenha começado no dia 8 de agosto. Então, a data de término dele também não vai ser essa data aqui que eu coloquei no modelo. Vai ser lá os 27 dias posterior ao dia de início. Então, essas datas vocês têm que ficar atentos, tá? Ok. Ela vem esse preenchimento, normalmente, quando eu assino o termo de compromisso, eu já faço essa verificação, se está tudo certo, se não está. Então, esse período aqui é o mesmo período que a gente preencheu lá no termo de compromisso. Deixa eu abrir o termo de compromisso aqui, que daí a gente já tira essa dúvida. Aqui, ó, no termo de compromisso, nós preenchemos aqui a data de início e a data de término, certo? Baseado na nossa carga horária
semanal e na nossa carga horária do curso correspondente. Então, essa data de início e de término é a mesma data que a gente está preenchendo aqui agora, que vai ser a mesma data que vai estar aqui no final e aqui no início das minhas atividades, tá? Então, todas essas datas, elas se encontram, tá bom? Entendi. Então, ela não é a data determinada do calendário, Não, é a que é de acordo com a carga horária que a gente completa. Isso, de acordo com a carga horária que a gente está completando, tá? Ah, entendi, obrigado. Certo? E aí, para fechar esse documento, não pode esquecer, né, das assinaturas. Nesse caso em específico, não tem a assinatura do concedente, é só a assinatura do supervisor de campo, de vocês e lá nosso da instituição. Então, fez, mesma coisa do termo de compromisso, leva lá, eu assino, vai digitalizar em PDF, esse documento ainda é postado em PDF, reforço, né, conforme a gente colocou lá na primeira reunião, o termo e o avaliação PDF e o relatório final em Word, tá? Não pode esquecer essa informação que é importante. Então, eu estou fazendo com o profissional liberal. O concedente, ele é idêntico ao supervisor de campo. Ele assina aqui, não, a minha empresa, eu tenho uma construtora e o meu supervisor é outro. Quem assina aqui é o supervisor. Lembrando que, deixa eu pegar o outro documento aqui de novo. A mesma pessoa que assinou o termo de compromisso, tá? Então, quem assinou aqui como concedente? Ok. Quem assinou aqui como supervisor de campo? É o mesmo que tem que estar lá no outro documento. Se aqui no supervisor de campo foi o José de Almeida que assinou, aqui no nosso relatório, o José de Almeida que tem que assinar. Ai, Paulo, José de Almeida, ele foi demitido aí no meio do meu estágio e agora não é mais ele, agora é o Maurício de Souza. Como que eu vou fazer? O Maurício de Souza vai assinar, tá? Sem problema nenhum. Se o tutor fizer algum apontamento, vocês podem ir lá que a gente abre um chamado e faz a justificativa, tá bom? Sem problema nenhum. Alguma dúvida sobre essa ficha de acompanhamento? Não. Ô, Paula, depois eu queria que você compartilhasse o link do Drive. Eu acho que eu perdi o meu. Tá. Você consegue ler QR Code aí ou não? Consigo. Se você colocar, eu já pego. É esse aqui, ó. Esse aqui é o link do Drive. Mas se também vocês tiverem dificuldade, pode me mandar um e-mail que eu mando o link escrito no e-mail, tá? Sem problema nenhum. Esse é aquele link geral que tem tudo lá? Isso. Esse é o link que tem tudo, desde o TCC, manual, estágio, calendário, aqui tem tudo, tá? Deixa eu só... Só um segundinho que eu vou tirar um print desse cara aí. Beleza, valeu. Tá. E se não conseguir entrar, só me avisar que eu mando no e-mail, sem problema nenhum. Deixa eu só abrir aqui o que o Matheus pediu, que é o relatório, que daí eu só já mostro para vocês, Matheus e os demais. Esse modelo do relatório, ele também está no AVA e está na nossa pasta, tá? A nossa pasta compartilhada. Então, vocês, quem tem dificuldade aí de lembrar as atividades, eu sugiro que já vai pegando aí os pontos principais e já vai preenchendo de forma simultânea, tá bom? Então, ele vem aqui com algumas informações em vermelho, destacando o que tem que ser. Vocês podem tirar depois essas informações, tá? Então, vocês vão preenchendo, substitui o curso pelo nome do curso, o nome do aluno, não pode esquecer, eu fiz algumas anotações em amarelo, né? Colocar lá o nome da cidade, Várzea Grande, que ano? 2022. Cuidem com isso, que isso faz parte da avaliação do relatório, tá bom? Então, vocês vão preencher tudo que tiver em vermelho. Aqui, meu tá pintado em amarelo, porque foi eu que pintei. E a estrutura do relatório, ela está distribuída em 5 passos. Introdução, caracterização aí do ambiente de estágio. Algumas pessoas estão fazendo lá na universidade, então também vai caracterizar o ambiente ali institucional.
as atividades que foram desenvolvidas, que tem que estar de encontro com a nossa ficha agora de avaliação, as discussões aonde vocês vão colocar dentro da experiência do campo de estágio de vocês, como que foi essa experiência em cada uma dessas atividades, e as considerações finais, que é o quê? O que foi de essencial dentro dessa experiência que vai agregar na formação de vocês enquanto engenheiro eletricista, engenheiro civil, arquiteto, tá bom? E as referências são referências realmente que foram utilizadas para desenvolver o trabalho. Ai, Paula, que tipo de referência? Uma norma técnica, uma legislação municipal, uma revista, um livro sobre um determinado assunto em específico que vocês, que o supervisor pediu para vocês fazerem e vocês não sabiam e vocês precisaram pesquisar sobre aquele assunto. Então, essas são as referências que vocês vão colocar, tá? Aqui, ele vem já com algumas recomendações gerais, uma delas, né, é essa anotação das atividades. Então, prestem atenção que aquilo que eu já falei lá na frente, né, e venho falando para vocês, vocês já vão fazendo isso de forma organizada para depois não sobrecarregar. Não precisa, desculpa, encher linguiça, tá, no relatório. Vocês vão realmente fazer aquilo que é importante. Se vocês tiverem aí fotos, pode colocar, mas não coloca em excesso. Lembrando que esse aqui é um trabalho acadêmico, então a gente tem lá a norma 6023, salvo engano, que é sobre referências, sobre como colocar uma ilustração, como fazer uma fonte numa ilustração. Então, não é só soltar a figura lá e não explicar, né? As imagens, elas precisam fazer parte da informação que vocês estão colocando, tá bom? Então, eles vêm aqui trazendo uma informação, fala sobre a questão, né, geral de identificação em relação ao plágio. Então, isso é importante que vocês tomem cuidado. O relatório, ele não pode ultrapassar 15 páginas, tá? Então, não adianta também colocar um monte de coisa lá para o relatório ficar grandão, porque tem essa limitação, tem que se atentar a isso. E aí, aqui ele já vem explicando cada um daqueles 5 itens que a gente viu lá no sumário. Então, a introdução, o que tem que ter, qual que é o espaçamento, qual que são as diretrizes, o que você vai falar na introdução. Aqui ele já vai dizer, ó, de 5 a 6 parágrafos, descrevendo de forma geral o que você realizou. Então, leia com atenção, porque aqui já é um passo a passo de como vocês vão fazer, tá bom? Então, a introdução tem essas informações, a qual vem trazer aí para vocês um apoio na hora de escrever. Caracterização do ambiente de estágio, a mesma coisa. Vocês vão falar lá, ó, de forma detalhada esse campo de estágio. Se a empresa tiver missão, visão, valores, vocês já podem aí colocar também isso dentro da caracterização desse ambiente. Ah, e tem muita gente lá na minha empresa, na empresa que eu trabalho, pode apresentar um fluxograma organizacional, né? Até aparecer aonde que você está dentro dessa árvore da organização da empresa, sem problema nenhum. Então, aqui vocês vão falar sobre o campo de estágio, tá bom? Nas atividades desenvolvidas, que é o ponto principal, tá, Matheus? Então, essas atividades desenvolvidas, vocês vão descrever tudo aquilo que vocês colocaram lá nesse relatório agora de avaliação que o supervisor vai assinar, vocês vão trazer para cá. E aqui vocês vão utilizar esses recursos a qual eu falei de imagens. Ah, tem uma tabela, tem um gráfico. Então, vocês vão colocar aqui, não pode esquecer de usar a referência de acordo com a norma ABNT, tá bom? Eu vou colocar na nossa pasta compartilhada essas normas atualizadas para que vocês tenham acesso mais fácil. E aí, se vocês precisarem, pode consultar. Tanto de como fazer lá, né, as referências, como fazer uma ilustração e colocar no trabalho,
tá bom? Eu tenho bastante material sobre isso. Aqui a metodologia de como vocês vão colocar já tá, né? O template, que é esse template aqui, ele já é organizado para isso, então não desconfigura os espaçamentos que existem e o tamanho das letras, tá bom? Discussão, conforme eu falei lá no sumário, vocês vão falar como que foi o desenvolvimento dessas atividades, como que foi a metodologia que o supervisor utilizou, como que funciona isso dentro do escritório, se é colaborativo, se não é, se vocês têm autonomia, se não tem, se vocês tinham que fazer mais atividades braçais do que intelectuais. Aqui é importante, porque o campo de estágio ele precisa agregar de alguma forma, eu preciso aprender coisas que dentro da academia a gente não tem tempo suficiente para aprofundar. Essa é a função do estágio, tá bom? Trazer a vivência e trazer a prática do dia a dia para a vida de vocês. E aí, fechando com as considerações finais, aqui vocês vão colocar a experiência de vocês, vocês vão comentar como é que foi. Evite, né, falar mal, tá? Vocês podem até colocar aquilo que vocês acham que não foi positivo dentro daquele, né, desenvolvimento de atividade. Mas evita vocês falarem mal do local, né? Porque lá na frente eles vão ser colegas de profissão e isso daí impacta dentro de uma ética profissional, tá bom? Então, se atenham mesmo a questões de atividades e não questões pessoais ou de relacionamentos com pessoas, tá? Isso é uma dica minha mesmo, não tem nada a ver com o processo. E as referências, a mesma coisa, eu vou deixar a norma lá para vocês, porque tem, né, a forma correta de fazer cada uma das referências bibliográficas, e aí no final vocês vão fechar com as referências, tá? Então aqui já vem alguns modelos que eles deixam lá, se for utilizar livro com mais de um autor, então isso daqui já está de acordo com a norma, que é um modelo que eles trazem, mas eu vou colocar a norma na íntegra para vocês, porque se vocês utilizarem lá um site como uma referência, tem a forma correta de citação desse site. Se vocês forem usar uma legislação, tem uma forma correta dessa legislação. Se vocês utilizarem um blog, um vídeo que vocês assistiram no YouTube, tudo isso tem uma forma correta de referenciar, tá? E aí vocês já vão anotando isso, Matheus, ao longo, né, desses dias, para que depois você possa fazer aí as referências corretas, tá? Esse documento é um documento que vocês vão mandar no Word posterior. Por que que ele é no Word? Porque ele passa por um programa que vai verificar se esse relatório tem similaridade ou não com outro relatório ou outro documento tirado pela internet. Então, tomem cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, porque se entenderem que tem aí uma similaridade, o relatório ele vai ser invalidado, tá bom? E não vai ter a pontuação que precisa, certo? Mas na próxima reunião nossa, na terceira reunião, eu vou falar mais pausadamente sobre cada um desses itens. Então, eu já passei porque o Matheus já adiantou, mas na próxima reunião nossa, que é dia 22 de outubro, eu falo mais específico sobre o relatório de estágio, tá? De qualquer forma, quem já fez, já concluiu a carga horária e quiser fazer de forma adiantada, não tem problema. Paulo, eu fiz, tô com dúvida, você pode dar uma olhada? Eu olho, eu não corrijo, mas eu olho, né, de uma forma a tentar contribuir para vocês, de alguma forma, com alguma informação. Eu corrijo? Não, eu não corrijo. Por quê? Porque é uma função do tutor e aí pode haver alguma divergência de correção. Eu entendo uma coisa de um jeito e o tutor não vai entender da mesma forma com que eu entendi. Então, não é uma correção. É uma forma de eu contribuir para que o relatório de vocês fique melhor, tá? Mas aí eu falo mais na nossa última reunião, que é dia 22 de outubro, certo? Alguém quer fazer alguma dúvida? Pode falar, Alex.
fazer alguma dúvida, não, né? Fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Em relação à ficha de acompanhamento, eu trabalho em uma escola. Aí, nessa escola, eu sou responsável por um funcionário. Eu devo citar essas informações, que eu dou treinamento desse funcionário, eu faço acompanhamento desse funcionário ou não? Me explica melhor como que é essa atividade. Por exemplo, eu trabalho na escola como TI. E na escola tem um outro funcionário que também mexe com o TI, mas só que ele é novo na escola. Então, eu faço o treinamento dele, acompanhamento dele, instruções, tudinho. Então, praticamente, eu sou responsável por esse funcionário novo. Eu devo citar essas informações? Você não precisa colocar dessa forma como uma forma de responsabilidade, né? Até porque daí ele vai vir, não vai vir de encontro com aquilo que a lei do estágio coloca. Mas aqui, por exemplo, assim, vamos imaginar que no dia 17 de agosto você fez aí esse treinamento. Você pode colocar aqui como atividade realizada que você fez a integração do novo funcionário, passando para ele como que funciona a metodologia do local que vocês estão trabalhando, o que ele precisa saber, de forma resumida. E aí lá no relatório você pode até colocar, olha, em agosto houve aí uma contratação de um novo colaborador, e aí eu colaborei com as instruções iniciais, com as orientações dentro do processo de como que funciona, sem problema nenhum. Só não precisa deixar claro que é uma responsabilidade que é sua, tá bom? Entendi, muito obrigado. Nada. Só uma dúvida rapidinho sobre o termo de compromisso. Pode falar. É só ele que eu tenho que levar para você no primeiro momento agora para vocês assinarem, né? Porque a instituição que eu vou fazer, ela não é credenciada. Certo. Aí a gente tem que fazer o convênio, tá? Aham. Lá na primeira reunião nossa, no vídeo, você pode assistir, eu expliquei sobre isso. Deixa eu só abrir aqui, porque o convênio ele é obrigatório pela lei do estágio, não pode fazer se não tiver o convênio, tá bom? Então precisa ter a celebração desse convênio. Se não é pelo CIE ou pelo IEL, que já é um convênio estabelecido pela instituição, tem que fazer o convênio particular. Então, e aí, na nossa pasta compartilhada, tem o modelo da minuta e as orientações, é só você pegar lá e olhar, porque tem uma documentação obrigatória. Você me manda isso primeiro por e-mail, aí eu assino o termo de compromisso. Enquanto o convênio vai sendo regularizado, a gente aguarda para fazer o preenchimento da outra documentação. Você consegue abrir a pasta um pouquinho? Consigo. Cadê a minuta do convênio? Tá aqui, ó. Convênio. Tá fora. Tá fora porque, como ela é geral para todos os anos, eu não deixo ela, né, aqui, ela fica separadinha aqui, ó, convênio escola empresa. Então, tem lá a minuta do obrigatório e do não obrigatório e as orientações gerais, que são as documentações que você tem que me encaminhar junto. No meu caso, é não obrigatório, né? Não, tá dentro da sua relação de disciplinas, não tá? Tá. Então, é obrigatório. É obrigatório sem contrapartida. O não obrigatório é quando eu vou fazer um estágio que vai valer como atividade complementar. Mas o obrigatório, ele não necessariamente ele tem que ser remunerado. O obrigatório não necessariamente tem que ser remunerado. Pela lei do estágio, essa é uma decisão do empregador, do campo de estágio. Então, independente se ele é obrigatório, ele pode ter remuneração ou pode não ter remuneração, tá? Então, mas todos nós aqui vai ser o obrigatório, né? Todos aqui, sim, dessa reunião são os obrigatórios, porque é uma movimentação que tem que ser postada lá no portal. O não obrigatório não tem esse vínculo com postar todos esses documentos. Precisa ter o convênio e o termo de compromisso, só isso. Tá, aí então eu levo para você a minuta,
a orientação geral e o termo de compromisso e plano de atividade para vocês assinarem da Andamento. Não, você vai me mandar no e-mail a minuta junto com as documentações que estão na orientação geral. Esse você vai me mandar por e-mail para que eu possa encaminhar para o jurídico fazer essa validação. Aí o termo de compromisso, sim, você vai levar para eu assinar. Você não me manda ele, você leva e eu assino lá. Mas eu posso dar andamento no termo de compromisso antes de você me dar a devolutiva da minuta, né? Desde que você tenha me mandado a minuta com toda a documentação, sim. Por quê? Porque eu entendo que a empresa, a partir do momento que ela te forneceu o documento, ela tem o interesse em fazer o campo de estágio. Por isso que eu não assino a ficha de acompanhamento se a minuta não tiver finalizada. Mas como a minuta não demora para ficar pronto, a gente não tem esse tipo de problema. Tá, beleza, entendi. Tá? Nada. Alguém tinha levantado a mão, pode falar. Perdi aqui. Queria só fazer uma perguntinha. Se a empresa fazer, ela tem 2 anos que não tem estágio lá, mas ela já fez nos anos anteriores. Isso significa que ela já tem o convênio, né? Já fez com os alunos da Unic? Ou ela precisa fazer novamente esse convênio esse ano? Não necessariamente ela já tem convênio. Qual que é o nome da empresa? Eletrobras Eletronorte. Eu acredito que eles não tenham convênio conosco, não. Mas eu dou uma checada aqui agora já. Eu me lembro que há 2 anos atrás tinha uns alunos da Unic fazendo estágio de engenharia lá. Então, só que 2 anos era na época que a gente estava na pandemia, não era? É antes da pandemia um pouquinho. E provavelmente, então, vai ter que refazer o convênio, porque então estava lá na Barão ainda. E aí, o que foi feito lá na Unic Barão foram encerrados, e aí a gente precisa fazer novamente, que é na nova mantenedora agora, né? Que é na Beira Rio. Ok. Tá? E na pandemia a gente ficou com isso um pouco bagunçado, né? Essa questão realmente dos convênios, até porque a maioria estava trabalhando em home, então a gente não conseguiu fazer uma gestão conforme precisava ter sido feita por conta das dificuldades mesmo. E aí no semestre 21/2, quando a gente retornou, 21/1, quando a gente já retornou, aí a gente retomou a regularização dessa documentação, tá? Essa pasta aqui tá muito ruim, deixa eu só. Mas a Eletronorte eu acho que não tem. Tem Eletrodata, Energisa, mas a Energisa também tá com uma pendência de documentação. Da Eletronorte eu não tenho. Daí, se você conseguir fazer essa movimentação, eu até agradeço. Eu vou ter que fazer, né? Porque eu preciso fazer o estágio. Tá joia. Obrigado. Tranquilo. A Islan? Oi, Paula. Oi. Bom dia. Bom. No meu caso, eu trabalho no sistema Fiente, certo? E junto nessa casa tem o IEL. Eu vou precisar fazer esse documento? Ou... Não, né? A forma de convênio, a forma do estágio, ela tem 3 formas. Pelo agente integrador, né? CIE e o super estágio. Quem não tem um agente integrador faz o convênio particular. Eu quero fazer numa construtora, ou eu quero fazer com um profissional liberal, ou no nosso escritório modelo, que é dentro da instituição, tá? Então, só faz o convênio aquele que não se enquadra ou no nosso escritório modelo ou não tem um agente integrador, que é o CIE, o IEL e os demais aí, super estágio, total estágio, enfim. Aí não precisa. No meu caso, então, vai ser o escritório modelo, né? Não, se é no sistema Fiente, você está fazendo pelo CIE, não é? Não, eu trabalho no Senai, né? Que é junto com o sistema Fiente. E dentro do sistema Fiente tem o IEL, né? Mas você trabalha como particular lá? CLT? Particular. CLT. Então, você vai lá na coordenação para a gente conversar, tá? Tá. Segunda noite ou terça-feira, tá? Tá bom. E daí eu vou te orientar como que você vai fazer. Fechou. Ivens? Tem mais uma dúvida, Paula.
Eu mandei a minuta já tem um tempinho atrás, só que no momento ela não voltou. Teria como ver isso para mim, por favor? De qual empresa que é? Na verdade, é um particular. Uhum. Aí, você pode... É assim, ó, quando a gente recebe, a gente já dá o encaminhamento e se eu não mando o e-mail na hora é porque não teve pendência ainda de documentação que me foi solicitado, tá? Mas pode ficar tranquilo que quando fica pronto, a partir desse momento, a gente já comunica a empresa e já manda para assinatura. Mas se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail que eu faço a conferência na segunda-feira. Provavelmente deve estar no departamento jurídico, porque nesses últimos dias eu recebi 12 minutas, então às vezes demora um pouquinho mais pela quantidade, tá? Vocês mandam direto para a empresa? Para eles assinarem? Eu mando para quem está fazendo a intermediação. Então, se você que me mandou a documentação com a minuta e os documentos, você que vai receber a minuta pronta para que possa ter assinatura. Entendi. Uma outra dúvida, Paula. Eu sou formado em Ciências da Computação e tenho 3 meninos fazendo estágio. Eu posso assinar ele para eles? Engenharia da Computação. Pode, não tem problema. Quem estava na pergunta? Ivens, você fez sua pergunta, ok? Respondi você? Respondi. Tá. Obrigado. Nada. Arlete. Hein, Paula, é sobre o seguro. Aquele exemplo que está lá, é esse o número que a gente deve colocar? Que está no exemplo? Isso, é o mesmo, tá? Que é o nosso seguro obrigatório. É esse mesmo. Tudo bem. Tá na nossa pasta compartilhada também, tá? Esses dados você pode pegar lá. Lucilo? Professora, Oi. eu estou fazendo o estágio modelo lá. Aí eu perguntei para a Marcela, ela falou que eu ia ver contigo como que faz para assinar. Ela já está com o modelo dos alunos do escritório, tá? Então, eu passei para ela na semana passada. Eu acho que ela não teve a reunião ainda com vocês, mas pode pegar, vai preencher normal, as mesmas informações, só do supervisor. Você é da engenharia? Isso, ambiental. Isso, aí a única coisa que vai ter que pegar os dados do supervisor, que vai ser a Lisandra, então tem que pegar os dados da Lisandra. O resto é tudo a mesma coisa, mas já está com a Marcela, inclusive as datas de início, término e a questão da carga horária também eu já deixei prontinho, só para ela passar para vocês preencherem. Ah, tá ok, então, obrigado. Tá? Se caso você tenha mais alguma dificuldade, me manda no e-mail que eu dou uma conversada com a Marcela. Tá ok, então. Tá obrigado. Bom? Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Paula, Oi. Eu tenho uma dúvida, na verdade, uma dúvida para tirar com você, mas é em particular do meu termo. Eu tenho como fazer retificação dele? Você já postou? Já, e já veio a resposta. O que acontece do tutor? Agora, na reunião que eu fui perceber, os horários do meu estágio lá no termo ficou errado. Mas o tutor validou? Validou já. Me manda no e-mail para eu olhar. Tá, porque eu corrigi lá o horário e, na verdade, ficou na segunda-feira o horário certo. Uhum. E aí, terça, quarta, quinta e sexta ficou o horário errado. Entendi. Me manda no e-mail que eu vou ver que nesse caso como que a gente pode fazer, tá? Tá, já, eu vou mandar então. Obrigada. Aí você me manda o termo que você encaminhou e me explica lá qual que é o horário certo para eu ver como que a gente procede nesse caso. Joia, tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Gente, ó, se vocês tiverem qualquer dificuldade, não tem problema me acionar, tá? Eu tô ali na maquetaria todos os dias, né? Exceto na segunda-feira que a gente tem reunião de manhã, mas os demais eu sempre tô ali. Pode me mandar no e-mail, pode perguntar, pode passar lá e fazer a pergunta. Não precisa agendar para eu tirar dúvida de estágio, que é coisa simples. Então, pode perguntar sem nenhum problema para a gente poder
ter isso daí de forma fluida, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, que daí a gente vai encerrar. Eu tenho uma rapidinho. É sobre a minuta, ela tá bloqueada. Como é que eu edito ela? Você só vai editar, você tem que ler lá nas orientações, né? Que Não, você não eu vi lê. só a parte em cinza, mas a parte cinza tá bloqueada. E não tá não. Tá. Não tá, pode clicar, deixa eu abrir aqui. Pode clicar dentro do quadradinho que você vai preencher ela. Você pegou o obrigatório? Obrigatório. Eu li o outro termo, que é uma página só, rapidinho, mas aqui o seu já tá preenchido. Não, mas o da instituição você não vai preencher, você vai preencher aqui, ó. Olha lá, ó. Mas o meu não abre. Abre, clica dentro do quadradinho. Ou então você habilita edição. Será que seu Word não está desabilitado para edição? Aqui ele fala que o documento está protegido. Não, acabei de abrir na pasta, ó. Então, mas você está com... Deve ser a proprietária dele, né? Não, eu mesmo. Todo mundo... Esse daqui não tem proteção. O que você não consegue, ó, os demais, ó. Aqui ele fica bloqueado mesmo, ó. Porque nem eu sou proprietária do documento. Esse daqui é um documento que vem do jurídico travado. Assim como você, eu só consigo mexer onde tem o quadrado cinza, tá vendo? Clica dentro do quadradinho. Não, o meu não abre. Eu acho que é a forma que você abriu aí, porque não tem outro. Se eu te mandar é esse mesmo documento, não tem proteção. Eu acho que talvez seja a versão. Eu tô com o LibreOffice. Eu vou num computador que tem Word para ver se pode ser a versão. Aí, mas qualquer dificuldade você me manda e eu mando de novo pelo e-mail também. Mas é esse mesmo documento, não tá travado não, tá? Beleza, é que eu uso o Linux. Beleza. Tá joia. Valeu. Para tirar dúvida sobre estágio, tem que agendar? Não, pergunta simples, pode passar lá e perguntar, ou pode me mandar no e-mail que eu respondo também, não tem problema. Só quando precisar levar para assinatura e tem que agendar, isso? Não, também não precisa. Você leva o documento o dia que você tem aula, deixa ali na maquetaria, os meninos já me passam, a gente já confere, eu já assino. Ou você deixa um dia e pega no outro, tanto faz. Tá bom. Tá? Paula. Oi. Uma dúvida aqui. Eu estou com dificuldade para achar um estágio, né? Um local para fazer o estágio. Como que funciona essa questão aí do escritório modelo? Aí você vai lá, que eu vou te explicar. Você está trabalhando em algum lugar no momento ou não? Sim, eu trabalho. Esse Então, é o problema, né? Não, então vai lá, porque daí a gente faz. Quem é contratado de CLT, a gente tem aí uma tratativa para poder ajudar vocês, tá? Pode ir lá que eu te oriento. Eu preciso marcar o horário, não? É bom marcar, porque como a gente vai sentar lá no atendimento para conversar, é melhor agendar, mas está bem tranquilo, tá? Diminuiu bastante o fluxo, então tá tendo atendimento no mesmo dia, normalmente. Ok. Vou ver se eu consigo marcar para segunda. Vou falar com você, então. Tá, joia. Obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Então, o pessoal que está fazendo TCC, a reunião, né, do TCC1 é agora às 9h com a professora Fabiane. Obrigada pela participação aí de vocês. E depois eu disponibilizo o vídeo lá na nossa pasta compartilhada e também no nosso canal do YouTube junto com os demais. Tá joia? Tenham todos aí um excelente final de semana. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Abraço.